Na aula de hoje nós iremos ver mais uma forma do governo intervir na economia a fim de facilitar o mercado internacional. Antes de entrarmos na política comercial propriamente dita, precisamos conhecer um pouco mais sobre a taxa de câmbio. No Brasil, ela é o preço em moeda nacional de uma unidade da moeda estrangeira. Por moeda estrangeira, entendemos o dólar. Ela é a moeda internacional convencionada, então as divisas brasileiras são medidas, calculadas em dólar. Então a taxa de câmbio nada mais é do que quanto custa um dólar. Nesse nosso exemplo, R$ 2 compram uma moeda de dólar. Ou seja, para comprar um dólar precisamos de 2 moedas de real. Então, quanto maior essa relação, quanto maior o preço do dólar, nós dizemos que a moeda nacional está desvalorizada. Eu preciso de cada vez mais real para comprar uma moeda de dólar. E o inverso, quanto menor essa relação, menos real eu precisar para comprar uma moeda de dólar, eu chamo uma taxa de câmbio valorizada. Ou seja, a moeda nacional, o real no Brasil, está valorizado, porque eu preciso de pouco real para comprar um dólar. Isso é bom ou ruim? Isso é o que nós iremos ver hoje a respeito de relações internacionais. Portanto, uma desvalorização cambial, ela tende a desestimular as importações, uma vez que a moeda estrangeira está cara. Dessa forma, é muito oneroso para as famílias adquirirem produtos importados. Da mesma forma, as empresas também vão ficar inibidas em adquirir produtos fabricados no exterior. Por outro lado, um efeito positivo da desvalorização da moeda é o estímulo dado às exportações, uma vez que os produtos fabricados no Brasil se tornarão mais baratos. Se não, lembremos que uma situação de taxa de câmbio desvalorizada quer dizer que por uma moeda de dólar eu compro 2 moedas de real. Assim, o mercado internacional, o mercado consumidor internacional precisará de cada vez menos moeda internacional, que nós convencionamos chamar o dólar como a moeda internacional, para adquirir produtos brasileiros. Desta forma, concluímos que uma desvalorização desestimula as importações e estimula as exportações. Exportação é venda de produtos fabricados no Brasil para o exterior. E uma valorização da moeda brasileira produz o efeito contrário. Um estímulo às importações, ou seja, a compra de produtos fabricados no exterior, e um desestímulo às exportações, que são as vendas dos produtos fabricados aqui no Brasil para o mercado internacional. Iremos ver as consequências dessa valorização e dessa desvalorização da taxa de câmbio para o mercado brasileiro. Observe nesse primeiro exemplo. Em 2004, a taxa de câmbio era R$ 3,20 para comprar um dólar. Nesse exemplo, o preço em reais de um par de sapatos fabricados no Brasil era de R$ 50. Assim, o americano ou qualquer outro país que adote a moeda internacional dólar precisaria de apenas $15,60 para comprar esse par de sapato. Em 2010, 6 anos depois, essa taxa de câmbio teve uma alteração e a moeda nacional, o real, sofreu uma valorização, passando de $3,20 para R$ 1,84. Ou seja, observem que observamos quase que a paridade do dólar com o real. Agora, 6 anos depois, eu só precisava de R$ 1,84 para comprar uma moeda de dólar. Nessa situação, o par de sapato passou a custar R$ 27,20. Observem que houve um aumento em dólares do mesmo par de sapato fabricado há 6 anos atrás, sem que houvesse nenhum tipo de aumento no seu preço. O sapato fabricado no Brasil se tornou mais caro para o americano em razão da valorização da moeda nacional. Conclusão, o exportador brasileiro perde competitividade, porque o americano
tem a opção agora de, ao invés de gastar 27 dólares e 20 centavos, gastar os mesmos 15 dólares de 6 anos atrás em um par de sapato fabricado em outro lugar, em um outro país, cuja moeda nacional esteja mais desvalorizada do que o real. Dessa forma, caem as vendas dos produtos fabricados no Brasil. Ou seja, se por um lado nós temos um ponto positivo, que é a valorização da moeda nacional, por outro lado nós temos um grande ponto negativo, que é a perca de competitividade no mercado exterior. Nesse exemplo 2, a taxa de câmbio em 2004 continua de 3 dólares e 20 centavos, só que uma calça fabricada na China custa 10 dólares. Então, para o brasileiro comprar essa calça fabricada na China, ele precisa de quantos reais? 10 dólares vezes R$ 3,20, que é a cotação do dólar naquela época, em 2004. Portanto, essa calça fabricada na China, que 10 dólares, custa R$ 32 no mercado brasileiro. 6 anos depois, novamente em 2010, como a paridade do dólar estava R$ 1,84, o preço dessa calça no Brasil passou de R$ 32 para R$ 18,40. Como eu cheguei a esse valor, peguei o preço da calça fabricada na China, 10 dólares, e multipliquei pela cotação em 2010, de R$ 1,84. Observe, então, que para o brasileiro essa calça se tornou mais barata. 6 anos atrás ela custava R$ 32. Agora ela custa R$ 18. Assim, quando há uma valorização do real, o produto importado se torna mais barato, estimulando as importações e, consequentemente, como já vimos, desestimulando as exportações, que seriam as vendas do mercado interno. Descida de taxa de câmbio. A desvalorização da moeda tem um efeito benéfico para as exportações, que se tornam mais competitivas. Dessa forma, o fabricante, o produtor, o empresário brasileiro passa a vender mais para o mercado internacional, produzindo mais, contratando mais, gerando mais empregos. Por outro lado, a subida da taxa de câmbio ou a valorização da moeda nacional torna as importações mais baratas. Assim, o consumidor brasileiro tem a opção de adquirir produtos fabricados no exterior, ao invés de adquirir os produtos fabricados no Brasil. Se por um lado isso tem um efeito positivo, que é a satisfação do consumo por parte das famílias, quando elas passam a adquirir produtos importados, como telefones, notebooks e outros eletrônicos fabricados no exterior, isso causa um efeito muito negativo para o mercado interno, pois o empresário nacional, o empresário instalado no Brasil, ele passa a vender menos. Com isso, ele produz menos. Consequentemente, ele gera menos emprego. Portanto, as relações internacionais elas se dão em torno dessa taxa de câmbio. Relações internacionais são barreiras criadas pelo governo para dificultar a aquisição de produtos importados e, consequentemente, valorizar o mercado produtor brasileiro. Essas barreiras podem ser alfandegárias e não alfandegárias. As barreiras alfandegárias são todas aquelas barreiras em que existe algum valor pecuniário, alguma taxa, alguma cobrança que dificulte a compra de produtos importados. Barreiras não alfandegárias também são dificuldades criadas pelo governo para adquirir produtos estrangeiros, mas não possuem caráter pecuniário, ou seja, não são valores, não são taxas cobradas. Iremos ver alguns exemplos de barreiras alfandegárias e barreiras não alfandegárias. Portanto, por barreiras alfandegárias são aquelas barreiras comerciais estabelecidas pelos governos com o objetivo de controlar esse intercâmbio, esse comércio internacional de mercadorias. O governo, então, ele intervém com o objetivo, de favorecer o produto fabricado no Brasil, o produto nacional, frente aos concorrentes estrangeiros. Dessa forma, ele protege a indústria nacional e, consequentemente, os empregos. Disso nós chamamos de política comercial. Mais uma política que se junta com aquelas políticas que nós vimos na aula anterior. Política fiscal, política cambial e política monetária.
Tipos de barreiras alfandegárias. A primeira delas são os subsídios. Os subsídios são alguns benefícios que o governo oferece ao empresário de forma que torne o seu produto mais competitivo no mercado internacional, seja a isenção de alguma taxa ou a não cobrança de algum tributo durante um determinado período de tempo, fazendo com que o empresário se torne mais competitivo, oferecendo um produto a um preço mais baixo. Isso é abominado pelas empresas internacionais, pois elas acusam as nações que adotam o subsídio como uma prática de protecionismo, desfavorecendo ou desestimulando a competitividade internacional. Isso acontece quando a produção nacional ela não é eficiente o suficiente para fazer concorrência junto ao produto fabricado em outro país. Daí há as acusações de que o país que adota o subsídio como uma barreira alfandegária da prática de dumping. Dumping consiste em vender um produto a um preço abaixo do preço de mercado. Normalmente, esses subsídios causam mais prejuízos do que ajudam a indústria nacional, pois, historicamente, já observamos que as empresas que são beneficiadas com algum tipo de subsídio do governo, elas se tornam improdutivas ou não eficientes, se acostumando com essa prática e não investindo, por exemplo, em pesquisa e desenvolvimento, a fim de tornar o seu produto mais eficiente. Ou seja, isso estimula a preguiça por parte dos empresários, fazendo com que eles vendam produtos de baixa qualidade. Um exemplo histórico que podemos citar é a empresa fabricante de veículos da marca Gugel, que havia no passado. Era uma empresa que recebia subsídios do governo federal e essa marca não investia em melhoramento. E a fabricação e o material utilizado na fabricação desses veículos eram de qualidade ruim. A partir da década de 90, com a abertura comercial e a chegada das indústrias estrangeiras, Ford, Fiat, Chevrolet e Volkswagen, fez com que a empresa não se visse no mesmo patamar. Com isso, a Gugel não conseguiu fazer frente a essas outras marcas vindas do exterior, vindo a fechar e os empregados que lá trabalhavam serem demitidos. Segundo tipo de barreira alfandegária, as tarifas. As tarifas são impostos cobrados sobre os produtos importados. Ou seja, o governo brasileiro permite a compra, a aquisição de qualquer bem importado, mas para a aquisição desse bem o consumidor deve pagar um valor maior. Esse valor maior faz com que o produto importado fique mais caro ou se aproxime do valor do produto fabricado nacionalmente, desestimulando a compra do produto importado. Um terceiro tipo de barreira alfandegária são as taxas múltiplas de câmbio. Todo país possui o mercado cambial e a cotação do dólar frente ao real dia a dia. Mas, nesse caso, existem taxas específicas para produtos específicos, fazendo com que esse produto, como, por exemplo, as commodities, possuam uma cotação diferente daquela praticada no mercado. Por isso que, embora nós observemos o real valorizado ou desvalorizado, o preço da gasolina, que é um commodity, o petróleo, tem uma disparada de preço, porque o petróleo ele possui uma taxa de câmbio específica para ele, assim como a soja, assim como outros bens que se enquadram na categoria de commodities. Licença de importação e exportação são autorizações dadas pelo governo para que um consumidor ou empresário adquira determinado tipo de bens no mercado internacional. Isso faz com que o governo controle a entrada de produtos, fazendo com que ele tenha um poder sobre a oferta desses bens, desses serviços, desses produtos adquiridos dentro do mercado internacional. Isso faz com que ele interfira no preço do bem, uma vez que o produto pode estar com excesso de oferta ou com uma escassez de demanda. Agora passaremos a citar alguns tipos de barreiras não alfandegárias. Conforme foi dito anteriormente, as barreiras alfandegárias elas são dificuldades, restrições burocráticas. Não possuem um valor cobrado ou um valor que torne o produto importado mais caro.
como as tarifas, como as taxas ou como subsídios. Um primeiro tipo de barreira não alfandegária que citaremos são as cotas de importação. Ou seja, o consumidor pode comprar, mas ele só pode comprar até X toneladas, até X quantidades de bens fabricados no exterior. Como, por exemplo, a laranja. Nos Estados Unidos, a produção de laranja é insuficiente para atender a demanda interna por esse bem. Os Estados Unidos não conseguem produzir laranja em quantidade suficiente. Portanto, os Estados Unidos permite que a indústria nacional adquira essas laranjas no Brasil, por exemplo. Só que os Estados Unidos limitam, eles calculam qual é a demanda interna por laranja, qual a oferta interna de laranja, faz essa subtração e identifica que o mercado consumidor americano precisa de X toneladas de laranja. Portanto, ele emite uma legislação, uma norma, um regulamento que permite que os importadores americanos adquiram até X toneladas de laranja. Dessa forma, ele não faz com que a laranja brasileira, por exemplo, eficiente, produtiva, em razão de situações climáticas, em razão da produtividade brasileira, entre no mercado internacional e, consequentemente, ganhe frente às vendas da laranja americana, que é uma laranja mais cara, em razão também das situações climáticas e de outras situações. Portanto, dessa forma, o governo americano ele controla a oferta de laranja brasileira dentro do seu mercado. Um outro tipo de barreira não alfandegária são as barreiras técnicas, que são normas criadas sem nenhum tipo de embasamento, normas técnicas como tamanho, peso, medidas, inspeções excessivamente rigorosas que dificultam a entrada de produtos. Num passado recente foi emitido normas que limitavam, por exemplo, o tamanho da banana produzida no Brasil. Isso fazia com que a produção exportada para o mercado internacional ficasse durante muito tempo presa na alfândega, a fim de que houvesse essas inspeções excessivamente rigorosas. Consequência disso, a banana, que é um produto perecível, estragava, fazendo com que o vendedor tivesse um prejuízo grande. Ou seja, no final das contas, essa barreira ela inviabilizava a venda da banana brasileira para outros mercados. Um outro tipo de barreira não alfandegária são as barreiras ecológicas, ou seja, alguns países, algumas nações estipulam, por exemplo, uma norma, uma legislação que permita que o mercado interno somente adquira produtos de empresas que possuam algum tipo de selo ou de certificado de boa conduta ecológica ou de preservação ambiental, como, por exemplo, a azaleia, que possui um selo de reflorestamento. Isso faz com que a azaleia consiga adentrar nessas nações que possuem esse tipo de burocracia. Barreiras burocráticas são normas, mais uma vez, legislações, rotinas, setores em que a documentação do produto importado tem que percorrer, fazendo com que o produto fique muito tempo parado dentro da alfândega a fim de que cumpra esse rigor burocrático. Principalmente quando se trata de produtos agrícolas, de produtos perecíveis, isso faz com que esse produto se estrague ou perca em sua grande quantidade. Barreiras sanitárias. Da mesma forma como as barreiras ecológicas, as nações estipulam normas e leis a fim de resguardar a saúde dos seus consumidores internos, fazendo com que não adquiram produtos originários de nações onde não possuam, por exemplo, o selo contra a febre aftosa. Por isso, essa preocupação gigantesca no Brasil para que todo o rebanho brasileiro possua o selo da febre aftosa, assim como o controle de outras pragas, para que a carne bovina ou a suína, a carne brasileira, mantenha o mesmo nível de competitividade no mercado internacional. Num passado não tão recente, o Brasil sofreu um surto, ou foi acusado pelo Canadá por ter um surto de vaca louca. Isso fez com que a carne brasileira ela não fosse adquirida pelo Canadá. E o Canadá era um dos maiores consumidores, um dos maiores compradores de carne bovina brasileira.
Dessa forma, o Brasil teve que sacrificar várias cabeças de gado, rebanhos foram colocados em quarentena, a fim de que se provasse ao Canadá e aos demais países de que não havia ou de que a febre aftosa e a vaca louca estava controlada na nação brasileira para que a carne bovina passasse a ser vendida novamente para o Canadá. Um outro tipo de barreira não alfandegária é o dumping social. Da mesma forma, algumas nações estipulam normas, decretos, que impedem que o mercado interno adquira produtos fabricados em nações acusadas de trabalho escravo ou de desrespeito à legislação trabalhista. Quais são os efeitos dessas barreiras, sejam alfandegárias ou não alfandegárias, sobre a produção, o consumo, sobre a concorrência? Quais os efeitos dessas barreiras sobre o emprego e sobre a balança de pagamentos? Nós vimos que barreiras possuem sempre efeitos positivos e negativos. De um modo geral, as barreiras elas estimulam o mercado interno e desestimulam a competitividade e ao mercado internacional. Bom, sobre a produção, as barreiras elas aumentam a produção e o consumo do bem protegido, afinal de contas existem normas, taxas e regulamentos que protegem o mercado interno. A proteção também sempre reduz a eficiência, como já foi dito, porque o produtor se sente protegido pelo governo, isso desestimula a competitividade e a pesquisa e o desenvolvimento. Sobre a renda e o emprego, as barreiras protegem o emprego nacional. Os Estados Unidos, por exemplo, estão sendo acusados de adotarem várias práticas protecionistas, mas com a finalidade de proteger o seu mercado interno, proteger o seu emprego, proteger a renda dos trabalhadores que lá trabalham, a fim de que as empresas não percam competitividade. E o efeito sobre o balanço de pagamento? As barreiras sempre estimulam as exportações, portanto, quando vendemos mais do que compramos, ou seja, quando exportamos mais do que importamos, isso quer dizer que nós temos, ou o país tem, uma balança comercial favorável, ou um saldo positivo na balança comercial. Portanto, as barreiras elas estimulam as exportações e desestimulam as importações. O que podemos concluir dessa aula de hoje? Podemos concluir que as barreiras elas têm em comum o objetivo de proteger a produção e o comércio interno. Em geral, essa proteção gera a ineficiência dos produtores internos porque eles se acomodam, a indisposição para competir livremente e o desinteresse em modernizar e investir em pesquisa e desenvolvimento. Com isso, nós concluímos a aula de hoje e até a próxima. Obrigado pela atenção.